Vamos lá, pessoal, a gente vai para o gabarito da lista 8 da quarentena do segundo ano, conteúdo de física. O que a gente está vendo agora? Essa lista 8, ela é sobre as transformações isotérmicas, ou seja, temperatura constante. O que altera é pressão e volume, tá? Então, o exercício 1 fala o seguinte: um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm, mantendo a temperatura constante. Se quisermos que o volume diminua para 25 ml, temos que aplicar uma pressão igual a... Então, eu quero saber qual vai ser a pressão 2. Então, eu tenho que P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2. Essa é a única fórmula que a gente vai usar. Então, eu tirei os dados do exercício, né? E substituí aqui na fórmula. Pressão 1 é 1, volume 1 é 100, pressão 2 é o que eu quero descobrir, volume 2 é 25. Eu vou multiplicar aqui, vai dar 100, é igual a P2, 25. Vou trocar de lado, ao mesmo tempo, a não trabalhar sinal, vai ficar P2 vezes 25 é igual a 100. Então, vou isolar P2. P2 vai ser igual. O 100 tá depois da igualdade permanece. O 25 tá multiplicando, passa dividindo. Então, P2 vai ser igual a 4 atm, né? Então, é a alternativa B de bola. O exercício número 2, né? Eu tirei o exercício fala o seguinte: se alterarmos a massa de a massa e a temperatura de um gás sem alterar, então tá vendo? Isotérmica, temperatura não mexe. Desejamos que o sistema que ocupa 200 ml a 0,2 atm passe a ter uma pressão de 0,8 atm. Para isso, o volume do gás deverá ser reduzido para... Então, tirei os dados do exercício, substituí aqui na fórmula, tá? Então, aqui, 0,2 vezes 800 vai dar 160. E aqui eu mantive. Vou trocar de lado, ao mesmo tempo não trabalhar sinal. Vai ficar 0,8 vezes V2 é igual a 160. Então, V2, vou isolar ele, vai ficar 160 dividido por 0,8. Então, aqui eu tenho que V2 vai ser igual a 200 ml, tá? Então, a alternativa D. O exercício número 3, ele fala o seguinte: uma certa massa de gás é mantida a uma pressão constante, a uma temperatura constante, apresenta 100 centímetros cúbicos, confinado a 1 atm de pressão. Qual o volume final dessa massa de gás quando a pressão é de 4 atm? Então, quando a gente fala ml ou centímetro cúbico, a gente não precisa alterar aqui essas unidades de medida. Tirei os dados do exercício, eu vou descobrir o meu volume 2 aqui em centímetros cúbicos, né? Substituir aqui na fórmula, tá? Aqui eu vou multiplicar, vai dar 100, aqui vai dar P2 vezes 4. Desculpa, V2 vezes 4, tá? Aqui eu vou trocar de lado ao mesmo tempo para não trabalhar sinal. Vai ficar V2 vezes 4 é igual a 100. Vou isolar V2. V2 vai ser igual a 100, que está depois da igualdade permanente, dividido por 4, tá? Então, aqui eu vou dividir, vou ter que V2 vai ser igual a 25 centímetros cúbicos. Então, a alternativa correta, a letra B. Vamos agora para o exercício número 4. A cada 10 metros de profundidade, a pressão sofre um mergulhador aumenta em 1 atm.
com relação à pressão atmosférica. Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro de ar comportando-se como um gás ideal, inspirado pelo mergulhador no nível do mar, quando ele estivesse a 30 metros de profundidade. Então, olha só, o volume 1 vai ser de 1 litro, né? A pressão 1 vai ser de 1 atm, né? O volume 2 é o que eu vou descobrir, tá? E a pressão 2 vai ser 4 atm, porque 1 atm é quando ele está ao nível do mar. Se ele vai baixar mais 30 metros, então eu vou multiplicar isso, não é? Então eu vou somar. Então, 10 metros aumenta 1, já deu 2. Mais 10 metros, né? Quando ele tiver a 20 metros de profundidade, vai dar 3. E quando ele tiver a 30 metros, 4 atm, tá? Então, eu vou resolver isso aqui, multiplicar 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes V2 aqui. V2. Vou trocar de lado ao mesmo tempo para não trabalhar sinal, tá? Pode, quem sabe fazer direto também pode, não tem problema. Então, vai ficar 4 vezes V2 é igual a 1. Vou isolar V2. V2 vai ser igual a 1 dividido por 4, tá? V2 vai ser igual... Aqui vai dar 0,25, tá? Litros. Eu tenho essa alternativa? Eu não tenho essa alternativa aqui, tá? A alternativa que eu teria, se eu fosse multiplicar isso aqui, vai ser a letra C, que é 25 ml, tá? Vamos lá, no exercício 5. Um recipiente de arestas, um recipiente cúbico de arestas de 20 centímetros contém um gás a pressão de 0,8 atm. Transfere-se esse gás para um cubo de 40 centímetros de arestas, mantendo-se constante a temperatura. A nova pressão do gás é... Então, olha só, eu tenho que transformar, ele falou arestas. Quando eu tenho um cubo, eu tenho que multiplicar 3 vezes, né? Por quê? Porque o cubo eu tenho 3 arestas, tá? Então, eu vou multiplicar aqui, ó. 20 vezes 20 vezes 20 vai dar 8.000 centímetros cúbicos. Eu não posso usar só com centímetro, tá? Porque ele falou ali que é um cubo, eu tenho que transformar na área do cubo. E o 40 eu vou transformar 40 vezes 40 vezes 40, vai dar 64.000 centímetros cúbicos. A pressão 1 é de 0,8 atm, a pressão 2 é o que eu vou descobrir. Substituir aqui na fórmula, tá? Eu vou multiplicar esses dois aqui e depois eu troco. Então, aqui eu multipliquei, vou trocar de lado ao mesmo tempo para não trabalhar sinal, tá? Então, vou ter P2 vezes 64.000 vezes 6.400. Então, P2 vai ser igual, igual 6.400 dividido. Então, tiro 2 zeros aqui, tiro 2 zeros aqui. E aqui eu tenho que a minha pressão vai ser de 0,1 atm, tá? O meu exercício número 6, ele fala o seguinte: de acordo com a lei de Robert Boyle, de 1660, para proporcionar o aumento da pressão de determinada amostra gasosa, numa transformação isotérmica é necessário: letra A, aumentar o seu volume; letra B, diminuir a sua massa; letra C, aumentar a sua temperatura. A letra C já não é, porque eu tenho uma transformação isotérmica. Se é isotérmica, é temperatura igual. Diminuir o seu volume. E letra E, aumentar a sua massa. Então, o que a gente vai fazer? Segundo a lei de Boyle, o volume e a pressão, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quando você aumenta um, você diminui o outro. O exercício quer fazer o quê?
aumentar a pressão. Para aumentar a pressão, preciso o quê? Diminuir o volume, tá? Então, a alternativa correta vai ser a letra D.